Olá para você que está em casa, onde quer que esteja acompanhando o canal 26 UHF. É sempre bom estar com você, com mais um Papo Livre aqui pela TV Indaiá. E comigo aqui hoje eu tenho um entrevistado muito legal e um assunto muito mais ainda, que é o Matheus Rassi Mariusso. Ele é dentista, mas ele não é um dentista que atua apenas e tão somente com as pessoas normais. Ele é um dentista de pessoas especiais. Matheus, obrigado pela participação. Aliás, ele tem uma fanpage no Facebook que já bateu os 16 mil e tralalá de seguidores em pouquíssimo espaço de tempo, até porque nós vamos entender isso melhor. Matheus, obrigado realmente pela participação e conta pra gente como é que é esse negócio de ser dentista de pessoas especiais. Bom, já eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Primeiro mostrar um pouquinho do meu trabalho e cada minuto que a gente dedica para falar de inclusão, acho que é um minuto especial, né? Claro, muito, muito legal. Na verdade, cuidar de pacientes especiais surgiu de uma maneira muito legal na minha vida. Eu estava quase desistindo da faculdade. Olha isso. E não queria mais. E daí surgiu a odontopediatria, né? Cuidar das crianças, dos pequenos. Entrou em odontologia. Sim, sim. E já estava a fim de... Cheguei no terceiro, quarto ano querendo desistir, não me encaixava em nada. E daí surgiu a odontopediatria, cuidar dos pequenos, eu comecei a gostar. Surgiu o paciente especial e é minha paixão. Legal, cara. É um momento que você foge um pouco da odonto, você dá uma assistência para a família, uma assistência psicológica, todo um acompanhamento. E isso me motiva muito. Então, é uma coisa, realmente, a gente vira um dentista especial também quando a gente pensa nisso, porque a gente tem uma visão diferente, é bem legal. Para você que está em casa entender o que é um paciente especial, são pacientes com autismo, paralisia cerebral, AVC, síndrome de Down, outras síndromes e tudo mais. Cara, e como é que você faz isso? Como é que você chegou nisso? Como é que você descobriu essa paixão aí? O que aconteceu? Lá na faculdade não é uma disciplina obrigatória, é uma disciplina optativa. São pouquíssimos alunos que fazem. Só para você ter uma noção, de uma turma de 75, em torno de 10 a 15 fazem. Nossa. É bem pouquinho. E aí eu tinha uma grande mestre na faculdade, a professora Elisa, que me incentivou e me mostrou esse caminho. E aí a gente foi prosseguindo, eram para ser 6 meses, eu fiquei 3 anos na clínica, acabei fazendo meu mestrado nessa área também. E aí, agora a gente não sabe mais. Quem trabalha com paciente especial sabe, a hora que você entra nesse meio, você não consegue sair. É uma cachaça. Exatamente. Porque, na verdade, quando você convive com eles, é uma renovação constante de energia. Então, cada dia que eu saio do meu trabalho, que eu vou em alguma instituição, é uma renovação, eu saio leve. Cara, que bacana, cara, que coisa gostosa e legal de saber. E você não fica restrito ao consultório, você está me dizendo que você faz palestras e tudo mais, porque as empresas hoje, pela legislação, elas são obrigadas a abrigar pessoas especiais, mas não estão preparadas para isso. Não, na verdade, o mundo não está preparado, né? Hoje a gente fala muito de inclusão, só que é uma inclusão sem estrutura que está acontecendo. E a inclusão sem estrutura é exclusão. Você colocar um aluno com autismo numa escola que o professor não sabe lidar com esse aluno, você está excluindo ele. Uhum. Quando você coloca um aluno cadeirante numa escola e não tem rampa de acesso, você está excluindo. E quando você coloca um profissional para dentro da sua empresa que tem algum tipo de necessidade especial, mas o resto da equipe, os outros funcionários não sabem lidar com ele, você também está excluindo. Então é isso que a gente quer trazer, uma inclusão com estrutura, que tenha subsídios para ela ser forte, para ela ser coerente, né? Então é isso, a gente está procurando em empresas, as empresas que chamam a gente, para conversar um pouquinho com esses funcionários, mostrar como lidar com esse funcionário com necessidade especial. A deficiência no Brasil hoje, ela é circundada de muitos estigmas. Uhum. E coisas históricas, educacionais, enfim, e que não tem mais espaço hoje. Preconceito nada mais é do que falta de informação, né? Então, assim, a gente tem que mostrar qual o caminho, montar uma inclusão sólida, com estrutura, com subsídios para que ela aconteça da melhor maneira, da maneira justa, né, para essas pessoas. Nós fizemos um programa essa semana também com o Dr. Ricardo Reis, falando sobre a inclusão do idoso. Uma das coisas que eu observo, que você pega lá os países do Oriente, os árabes, e quando eu digo árabes é toda aquela península toda lá, não vou entrar nesse ou naquele, mas todos eles, você pega a China, você pega
a própria região da Rússia, lá da Ásia, o Japão, eles veneram os anciãos, eles veneram os idosos. Aqui na nossa cultura ocidental, absurdamente capitalista, o que acontece? O sujeito com 40 anos já não presta para o mercado, encosta o cara e é um baita preconceito. A mesma coisa o paciente especial. Antigamente ele era considerado um peso morto, Sim. né? Quantas famílias não escondiam o filho que tinha algum tipo de deficiência? É verdade. Quantas famílias não queriam trazer ele para a sociedade? E hoje já não existe isso. Hoje a gente tem que receber, não existe mais espaço. Na verdade, a deficiência, se a gente for parar para analisar criticamente, ela é criada pela sociedade. A pessoa um cadeirante, por exemplo, se ele tivesse acesso a todos os lugares, ele não seria um deficiente. Certo. Ele seria só mais uma pessoa com uma condição, entendeu? Tá. É que, na verdade, é uma condição que acaba agravando algumas situações. Mas eu, por exemplo, que uso óculos, imagina se não existisse o óculos, eu seria um deficiente. Ou então, se eu não tivesse acesso a lugares porque eu uso óculos, eu seria um deficiente. É verdade. Então, a deficiência nada mais é do que criado pela sociedade. É uma maneira, assim, assustadora de analisar, às vezes. Não, mas é verdade, porque se você parar para... Você acabou de tocar num assunto interessantíssimo. Óculos. Né? Eu uso óculos. Beleza. Existe uma moda para isso. Sim, sim. Né? Existem designers que trabalham a moda do óculos. Então, é bonito você usar óculos. Até quem não precisa usa óculos como... Como é que chama? Adereço, né? De moda. Pô, aí você fala, peraí, que tá rolando aí, né? Eu acho isso até uma forçação de barra, mas existe. E aí o cadeirante não. Ou outro. Exatamente. Necessidade especial. A pessoa com autismo, por exemplo, ainda é uma incógnita para as pessoas, né? Quem é o autista, como que ele está na sociedade, ou a pessoa com esquizofrenia, enfim, não importa. O que importa é que isso é nada mais do que falta de conhecimento, né? Essas pessoas lá atrás eram consideradas inferiores, eram consideradas um problema, e hoje não. Hoje elas são uma realidade, elas estão aí batendo na nossa porta, e se a gente não lutar por uma inclusão coerente, ela vira exclusão. E é isso que a gente tem que pensar sempre. E olha, rapaz, é uma coisa que é um assunto que a gente vai vir aqui quanto for preciso dar vários programas, daria vários programas, mas é muito bacana você ver um profissional como você, da sua área, se especializar nesse segmento, que é um segmento muito pouco explorado. As pessoas têm medo. Sim, sim. Tanto a iniciativa privada como a pública, enfim, ainda é muito carente esse setor. As pessoas têm medo, exatamente, mas aí eu volto batendo na tecla, que é falta de informação, né? Infelizmente, o nosso país ainda é um país que não investe em educação. Não. E a gente sabe que é a única solução para o país melhorar. Mas se a gente investisse, se a gente se preocupasse, tanto que eu sempre falo, quem acompanha a minha página sabe disso, eu bato muito na tecla da educação. Profissionais da saúde, profissionais da educação, enfim, tem que estar sempre interligados, porque quando a gente cria um filho, ou quando a gente está educando um aluno, a gente está educando um cidadão para o mundo. Uhum. Então, se o meu filho lá pequeno na escola, se ele convive com uma pessoa com deficiência, se ele aprende que aquilo não é um problema, que aquilo é uma condição e que o mundo está aí para elas também, eu crio um cidadão com essa cabeça, né? Então, o nosso trabalho nada mais é do que plantar sementinhas. Eu sempre falo isso e bato nessa tecla. É plantar sementinhas. Quando a gente vai colher os frutos, eu acho que a gente já está colhendo. Mas ainda a gente tem que trabalhar bastante nessa área, tem que regar bastante essas sementes. É verdade. Você nasceu em Piracicaba, conta para nós a sua história. Como é que você foi morar depois em Campinas? Isso. Eu nasci em Piracicaba, morei até 1 ano lá com meus pais, fui criado em Campinas, depois fui para Araraquara fazer faculdade, graduação, fiquei mais 2 anos me especializando nessa área, desenvolvi o meu mestrado em paralisia cerebral e síndrome de Down, e agora estou retornando para Campinas, que é basicamente minha cidade natal, para desenvolver esse trabalho aqui. Eu acho que Campinas é uma cidade que merece esse tipo de trabalho, a região também, né? Claro. Tem uma cidade com um potencial maravilhoso aí, tantas instituições, tantas escolas, e a gente tem que trabalhar muito com isso. Então eu voltei e estou aberto para poder dar o meu melhor para a cidade também. Cara, olha, muito legal. E olha, vai aparecer na sua telinha aí, www.facebook.com/Dr. Matheus Rassi, com Y no final, como você está vendo aí. Você acessa a página dele e vai ter
uma série de informações, entre em contato com ele, porque realmente é um trabalho fabuloso. Achei muito bacana essa sua pegada aí. Mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar uma coisa para você. Existem pessoas, por exemplo, que nem você falou, que tem pessoas com problema psicótico aí de chegar e não querer entrar no consultório e você tem que, na conversa, botar ele para dentro? Basicamente isso. A gente sempre brinca que quem cuida de paciente especial nunca é só um profissional. Uhum. Então a gente está sempre numa equipe multidisciplinar e desenvolvendo um trabalho multidisciplinar também. Eu estou ali como dentista, mas eu estou como terapeuta ocupacional, como fisioterapeuta, como psicólogo da família, dando uma orientação. É isso que a gente quer hoje. A gente quer dar uma assistência para a família de uma maneira geral. Então a gente está sempre interligado com os profissionais, sempre buscando, de uma maneira, conhecer esse paciente. E na base da conversa e muita paciência a gente chega lá. Porque também tem muita gente normal que eu conheço, tá certo? Que vai lá no dentista, mas segura na cadeira, se bobear, arranca o braço da cadeira, né? Então, não vamos, né? Mas como é que é esse trabalho, cara? Como é que é esse atendimento? Passa para mim uma sensação, uma experiência aí. Então, na verdade, não tem receita de bolo, né? Tá. Cada paciente é um. O paciente, dentro das próprias limitações, o paciente com autismo, cada um é de um jeito. O paciente com síndrome de Down, cada um é de um jeito. O paciente que tem simplesmente só medo, cada um é de um jeito. Não tem muito isso. Então, assim, eu já tive paciente que eu fiquei sentado na sala de espera com ele durante 2 horas, conversando, até a gente conseguir pôr ele 5 minutos na cadeira do dentista. Aquele dia foi a nossa realização. Já teve pacientes que entraram, não deram nenhum tipo de trabalho. Tem pacientes que a gente tem que conversar com o neuro, falar, eu preciso de um sedativo mais leve para ele ficar mais calmo. Tá. Mas a gente tem que conhecer. A gente tem que saber a história desse paciente, saber o que está acontecendo. Para depois... Assim, já cheguei a consultório, às vezes meu consultório você não reconhece, porque tem bexiga, brinquedo, até peço para a mãe trazer sacola de brinquedo. Cada paciente é uma receitinha e a gente vai vendo, vai conhecendo, por isso que eu falo que é um trabalho de aprofundar na família mesmo. E aí cada um é de um jeito, a gente não tem receita de bolo, não. Legal. A gente está aí para tudo. Maravilha. Dr. Matheus Rassi Mariusso, cirurgião dentista formado pela Unesp de Araraquara com especialidade em pessoas especiais. Muito obrigado pela participação. E volte outras vezes contando suas experiências para nós aqui, que vai ser muito bom dividir isso com a nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, igual eu falei, quando a gente conversa um pouquinho desse assunto, cada minutinho que a gente dedica é mais uma sementinha que a gente está plantando lá. Muito obrigado mesmo a oportunidade de eu apresentar o meu trabalho para vocês e mostrar o que a gente está trazendo para a região de assistência a essas famílias mesmo. Maravilha, muito bom. Sucesso para você aí. Obrigadão mesmo. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouco eu tenho mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.